Coisas que ninguém te conta sobre a cirurgia bariátrica. É isso mesmo. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre as principais coisas que ninguém te conta após você fazer a cirurgia bariátrica. Existem inúmeras coisas que acontecem, vários vídeos falando, vários relatos por aí no YouTube. Você pode procurar e você vai encontrar várias versões das mesmas coisas. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre as 5 coisas que aconteceram comigo que talvez você não saiba. E aí pessoal, eu sou o Edson e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Caso você não saiba, eu fiz a cirurgia bariátrica em setembro de 2022 no método Bypass. E de lá pra cá já foram várias coisas que aconteceram e muitas experiências novas, coisas que eu nem sabia que podia acontecer, aconteceram comigo. Então eu preparei 5 coisas que aconteceram comigo nesse período e eu vou estar falando um pouquinho pra vocês. O primeiro de todos é o entalo. Sim, gente, a gente entala bastante. E quando acontecem esses entalos? Os entalos acontecem quando a gente começa a inserir alimentação sólida na nossa dieta, lá pro segundo mês de cirurgia. Quando a gente começa a comer carne moída, frango desfiado, legumes cozidos, todo esse tipo de alimentação sólida que a gente não estava acostumado a comer desde que a gente fez a cirurgia. E por que acontecem esses entalos? Bom, basicamente, os entalos acontecem por 2 fatores. O primeiro é a mastigação incorreta. Depois que a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente precisa mastigar muito mais a comida do que a gente mastigava antigamente. Então, se a gente não mastiga o alimento quando a gente come, a gente acaba entalando. Isso se dá ao fato da passagem do esôfago para o estômago estar diminuída por conta da cirurgia. A passagem ela é reduzida, então se a gente não mastigar o alimento de forma correta e não mastigar ele bastante antes de engolir, vai entalar na boca do estômago e a gente vai passar mal. O outro fator que também faz a gente entalar é comer muito rápido, ou seja, engolir a comida direto sem nem prestar atenção naquilo que a gente está comendo. Isso acontece muito nos primeiros dias quando a gente começa a inserir o alimento sólido, porque na nossa cabeça a gente acha que a gente pode comer da mesma forma que a gente comia antes da cirurgia. E na verdade não. A gente não consegue mais comer rápido, não consegue mais comer engolindo a comida, não consegue mais dar uma mordida muito grande, então a gente tem que prestar muita atenção em como que a gente está comendo. E a sensação do entalo é muito ruim. A gente fica com a comida presa aqui mais ou menos na entrada do estômago e com isso a gente não consegue comer nada. Não adianta empurrar, não adianta beber água, não adianta respirar fundo, não adianta fazer nada. Não vai descer. Ah, mas o que eu tenho que fazer quando entalar? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é esperar. Sim, gente, esperar é o melhor remédio quando a gente entala. A partir do momento que a gente entala, o próprio corpo começa a rejeitar aquela quantidade de alimento que desceu e vai jogar para fora. E não é um vômito azedo igual a gente estava acostumado. É exatamente jogar para fora. Parece que a gente mastigou e cuspiu. Então isso aconteceu diversas vezes comigo, pelo menos umas 10 vezes, sempre quando eu ia comer algum alimento que eu não estava acostumado a comer. Até que eu comecei a prestar mais atenção na mastigação, na quantidade de comida que eu colocava na boca, na velocidade que eu estava comendo e no tipo de alimento que eu estava ingerindo. Então, quando eu comecei a prestar atenção nesses fatores, eu quase não entalei mais e hoje quase não acontece, é muito raro. Às vezes, quando eu tô com pressa ou quando eu como alguma coisa muito pesada, mas eu já aprendi e eu já sei quais são os meus limites e já sei como mastigar sem passar mal. O segundo ponto que acontece quando a gente faz a cirurgia é a queda de cabelo. No vídeo anterior, onde eu falei sobre os 4 primeiros meses de bariátrica, eu falei um pouco sobre a queda de cabelo. Eu vou deixar o vídeo aqui no card, caso você se interesse pode ir lá assistir para entender como foram os primeiros 4 meses. E sim, gente, o cabelo cai bastante. Isso se dá ao fato da redução de alimentos que a gente está ingerindo. E consequentemente, menos vitaminas entram no corpo e os nossos cabelos ficam mais fracos. Então eles quebram, ficam finos, caem. Eu já tinha chegado num ponto de tomar banho, passar o sabonete no corpo e ver um monte de cabelo caindo. Então eu resolvi raspar, resolvi tirar logo de uma vez. Como eu não tenho problema com cabelo, eu raspei logo pra acabar com o problema. Pra mim isso foi super normal, eu nunca liguei muito pro cabelo. Mas calma, essa queda de cabelo não é permanente. Depois de um certo tempo, quando a gente volta com as nossas rotinas, quando a gente volta a inserir alimentação normal, quando a gente faz a reposição de vitaminas, o cabelo volta a crescer forte. Eu já vi relatos de gente que falou que o cabelo cresceu mais forte e já vi relatos de pessoas que falaram que o cabelo cresceu mais fraco. Eu ainda tô na fase de transição entre queda e nascimento dos novos cabelos, então eu não sei te dizer se o meu vai nascer mais fraco ou se o meu vai nascer mais forte. Aparentemente, o meu cabelo tá crescendo mais forte e eu espero que seja assim. O terceiro é a flacidez da pele.
Pois é, a pele fica extremamente flácida. Pois é, pessoal, a gente vira uma gelatina. Não, brincadeira, gelatina não, porque gelatina é complicado, né? Gelatina é mole demais, a gente não fica desse jeito. No meu caso, os principais locais que ficaram mais flácidos foram braço, perna, barriga e bumbum. Por serem áreas grandes do meu corpo que continham muita gordura, o momento que começou a perder a gordura, começou a cair, começou a ficar mole, começou a ficar flácido. Mas, gente, isso é normal. E o nosso corpo, ele vai voltando, ele vai murchando, ele vai voltando pro lugar conforme o tempo vai passando. Aí você me pergunta, eu não vou precisar fazer a cirurgia de redução de pele, de correção de pele, cirurgia plástica, como é que funciona? Então, gente, a cirurgia plástica, remoção de pele, correção de pele, só é feito a avaliação após 2 anos de cirurgia. E por que é feita a avaliação após 2 anos de cirurgia? É quando o nosso corpo estabiliza e o nosso peso também estabiliza. Então, a partir daí, os nossos médicos decidem se a gente vai precisar retirar a pele ou não. No meu caso, ainda é muito cedo para dizer se eu vou precisar da cirurgia ou não. E só quando eu chegar aos 2 anos de cirurgia que o meu médico vai avaliar e vai dizer se eu vou precisar ou não. E o que eu tenho que fazer para que essa pele não fique tão flácida e o corpo não fique tão mole? Academia. Academia é o principal ponto nessa parte da recuperação da bariátrica, porque a gente começa a preencher os espaços vazios do nosso corpo com músculo. Então, nossas medidas diminuem, nosso corpo muda, nossa aparência melhora, nosso corpo fica melhor e a gente fica muito mais disposto e com muito mais chances de recuperar o corpo e ficar com um corpo muito melhor. Talvez nem precise fazer a cirurgia de correção de pele. Eu espero que eu não tenha que fazer cirurgia plástica, porque me falaram que a recuperação é muito ruim e muito dolorida, e eu não quero passar por isso. O quarto ponto, e talvez esse seja o mais surpreendente para você que está assistindo esse vídeo, é sentir fome. O quê? Bariátrico sente fome? Sim, gente, bariátrico sente fome. Todo mundo deve pensar que o bariátrico não sente fome, que arrancou o estômago, que fez isso, fez aquilo e nunca mais vai sentir fome e não vai precisar mais comer. Mas isso é uma mentira, uma grande de uma mentira. O bariátrico sim tem a diminuição do apetite, mas ele não fica totalmente sem fome. Bom, não é uma fome igual a gente estava acostumado antes da cirurgia. É mais uma sensação de vazio que a gente tem. Então, quando vai chegando próximo do horário de comer, a gente vai sentindo o estômago vazio e o cérebro entende que a gente tá com fome. Hoje, por exemplo, a minha fome é muito mais regular do que antes de eu fazer a cirurgia. Como a gente come de 3 em 3 horas e tem uma dieta muito mais regrada do que antes da cirurgia, o meu corpo já entende a hora de comer e já me dá os sinais que tá na hora de comer. Às vezes, com a pressa do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, essa fome que a gente sente, ela serve de alerta para que tá na hora da gente se alimentar. Porque como o bariátrico ingere muito menos alimento do que uma pessoa que não fez a cirurgia bariátrica, a gente precisa se alimentar constantemente, porque senão a gente acaba passando mal. Hoje eu já sou bem regrado com a minha alimentação. Eu tomo café, eu faço lanche da manhã, eu almoço, eu tomo café à tarde, faço lanche antes da academia, janto depois que eu chego da academia e às vezes eu faço uma ceia antes de dormir. Sim, gente, eu faço todas essas alimentações, porém em menor quantidade e com alimentos que são mais saudáveis, que vão me saciar e não vão fazer eu sentir fome até a hora de eu comer novamente. E o quinto e último ponto que você vai se surpreender: banheiro. Sim, gente, eu vou falar sobre banheiro. Olha, essa vergonha que eu tô passando aqui não tá escrito. E eu acho que eu mereço o like nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal só por eu estar falando de banheiro, porque isso é uma coisa muito tensa. Muitas pessoas acham que o bariátrico come e vai ao banheiro, mas não é assim. Pela minha cirurgia, eu vou ao banheiro muito mais rápido do que pessoas que não fizeram a cirurgia. Porém, não é toda hora que eu vou ao banheiro. O meu intestino é muito regulado, eu vou uma vez por dia, sempre de manhã, e eu não tive nenhum problema até hoje de passar aperto, principalmente na rua. Porém, algumas pessoas, quando ingerem alimentos mais gordurosos, fritura ou algum doce mais pesado, alguma coisa que vai muito rápido pro intestino, acaba tendo a famigerada dor de barriga e precisa sair correndo para procurar um banheiro. Eu não tive nenhum problema, ainda não passei nenhum aperto na rua, não passei nenhum aperto em restaurante, no serviço, nada, principalmente porque eu controlo toda a minha alimentação fora de casa. Eu evito comer besteira, evito comer doce, evito comer gordura e sigo a dieta regradamente. Pra quê? Eu não tenho esse tipo de problema fora de casa. Em casa, às vezes a gente dá uma saída da dieta, come uma coisa um pouco mais gordurosa, come uma friturazinha aqui, uma friturazinha ali, e se a gente passa mal, a gente já tá em casa, então tá tudo certo. E, gente, outra coisa que a cirurgia bariátrica faz é o cheiro. E o cheiro
pelo amor de Deus, é insuportável. Parece que você matou um rato, engoliu e jogou ele pra fora, engoliu e jogou ele pra fora de novo. É verdade, você tá rindo aí, ó, mas você sabe como é que é. E esse é um dos fatores de eu também não gostar de ir no banheiro fora de casa, porque a gente se sente mal por conta do cheiro, mas não é culpa nossa. Isso é uma das coisas da cirurgia e é normal pra todo mundo que fez a cirurgia bariátrica. Bom, gente, essas foram as 5 curiosidades que aconteceram comigo depois da cirurgia bariátrica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Escreva aqui embaixo se você já fez a cirurgia, quais foram as coisas que aconteceram com o seu corpo, e comente também se você tem vontade de fazer a cirurgia bariátrica, se esse vídeo te ajudou ou se esse vídeo não te ajudou ou você ficou com medo de fazer a cirurgia. Muito obrigado pela sua companhia e te espero na próxima. Valeu!